Olá pessoal, olha só, hein? Damares denuncia operação chocante da Polícia Federal que pode levar Lula de volta pra cadeia e é por isso da movimentação do sistema para que o presidente Bolsonaro não volte. O Bolsonaro voltando à presidência da República muda o comando da Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal fica mais esperto, para de encher o saco e todos esses camaleões, esses gramunhões, né, das trevas que hoje estão como verdadeiros parasitas no Brasil, sugando o recurso do povo brasileiro, podem voltar para a cadeia. E a Damares Alves não perdeu tempo, partiu para cima. Vocês conhecem o quanto ela é aguerrida nos seus comentários e desceu o bambu. Damares Alves quer saber o que o governo Lula vai fazer sobre escândalo do INSS, ou seja, a senadora cobra ações para proteger os aposentados vítimas de fraude ali naquela instituição que deveria ser uma instituição que cuida do povo, e bilhões de reais foram roubados e até agora os gramunhões não fizeram absolutamente nada. Uma denúncia bombástica que sim, meus amigos, pode inclusive mandar Lula de volta para a cadeia, porque eu tenho certeza, investigou, buscou a raiz da corrupção, é batata, chega na cambada. Dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha. O seu like aqui ele é extremamente importante. Vamos juntos porque o Brasil não pode parar. Eu sou Rodrigo Alvarenga, esse é o seu canal de notícias, o Expresso Notícia Nacional. E sim, o seu comentário, o seu compartilhamento, sua interatividade aqui é muito importante para que nós possamos continuar trazendo assuntos de relevância para o Brasil. Vamos aqui? A senadora Damares Alves acaba de jogar uma bomba que está fazendo o governo Lula tremer, hein? Ela denunciou um escândalo envolvendo fraudes no INSS, coisa que a imprensa corrupta até agora não estava comentando com a devida ênfase. Aí está imagens da nossa querida Damares Alves, que sim, botou fogo no parquinho, meu amigo. A senadora conhecida por sua intrepidez nos momentos de seus discursos, né? E também ela não paga o preço de ter rabo preso em corrupção com ninguém. Não tem rabo preso com o Supremo, com o ministro. Então ela pode cobrar uma postura do governo, pode cobrar uma postura da Polícia Federal e pode cobrar uma postura em favor do povo brasileiro. Sim, queridos. A bomba da denúncia da Damares é a seguinte: esta fraude envolvendo o INSS, aonde foram desviados centenas de milhares de reais, existem suspeitos de terem recebido esse dinheiro ligados ao Planalto. Eu vou repetir: existe a suspeita de terem recebido esse dinheiro pessoas ligadas ao Planalto. Damares está exigindo que o governo Lula coloque um holofote, coloque lupa, acenda as luzes do porão do INSS, porque não há uma ênfase, uma ordem, uma mobilização do governo, do Supremo Tribunal, né, da Polícia Federal, não é verdade, do PGR do Lula. Alô, Paulo Gonet, por que não há um holofote aceso? Porque dinheiro do povo foi saqueado, dinheiro do contribuinte foi roubado. O INSS é um patrimônio da nação brasileira, porque existem suspeitos ligados a pessoas dentro do Planalto que poderiam ter recebido esse dinheiro. Tem que apurar. É por isso que ninguém fala nada? Bom, a verdade é que Damares está exigindo que o governo Lula explique e o que está por trás de tudo isso. Quem o governo Lula estaria protegendo?
Que quadrilha é essa que assaltou os cofres públicos e que não há um posicionamento veemente do governo? Não é comentáriozinho, não. Posicionamento. Assim como vocês mandam, se necessário for, oficial de justiça para entrar num quarto de UTI para poder prejudicar a vida de quem vocês odeiam, por que é que com essa mesma diligência, essa mesma força, vocês não colocam a Polícia Federal para quebrar o pau em cima dessa quadrilha, desses salteadores? Nas redes sociais ela disse que a Polícia Federal está de olho naquilo que pode ser o começo do fim pró-Lula. O que ela quis dizer com essa frase? Vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil para pessoas ligadas ao presidente dentro da Polícia Federal tentar passar pano para esse absurdo, para esse assalto aos cofres públicos do INSS. Lembram quando Lula foi preso pela Operação Lava Jato em 2018 por corrupção? Pois é. A Carla Zambelli, por exemplo, está dizendo que ele pode voltar para a cadeia em 2026 porque a malha de corrupção sempre liga ao gramunhão. O Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes na linha de frente, está apavorado. Por quê? Porque essa denúncia pode mudar tudo. Será que a justiça brasileira, gente, algum dia vai voltar a trabalhar com imparcialidade? Será que nós vamos ver o Brasil sendo passado a limpo novamente, como foi passado na época da Operação Lava Jato, que colocou essa cambada, né, na cadeia? A bem da verdade que Damares aponta violência patrimonial diante do escândalo revelado. A senadora afirma que os crimes atingem uma parcela vulnerável da população. Abre aspas para a senadora Damares, que vai dizer: é com profunda indignação que se constata a potencial violação de direitos desta parcela da população, fecha aspas. Ela destacou também, a parlamentar, abre aspas, uma inacreditável violência patrimonial financeira contra o público que deveria ser prioritário em termos de proteção integral por parte do Estado, e ela se referindo, claro, ao governo. Ela também indaga que as secretarias nacionais da pessoa idosa e também da pessoa de deficiência participam de discussões para reparar os danos. A senadora cobra, no entanto, que órgãos proponham medidas efetivas para evitar novos golpes, porque sim, isso é um absurdo, isso é vergonhoso, é dinheiro é dinheiro do povo, não é uma questão do mais pobre, do mais vulnerável. Eu vou além, senadora Damares. A Previdência Social, o INSS, é mantido pelo suor do povo trabalhador desse país, do rico, do pobre, do empreendedor patrão, do empregado, do que compra, do que vende. E não assaltar na cara dura o INSS, roubar como roubaram. Esse povo precisa ser investigado, e esse sim precisam ser mandados para colmeia, não é? A mulherada bandida precisa ser mandada para lá, os homens safados precisam ser mandados para os ladrões, precisam ser mandados para Papuda, não é verdade? É lotar a Papuda, Alexandre de Moraes, com bandido que rouba o Brasil, né? Diferentemente do que estão tentando fazer em relação ao 8 de janeiro. Olha só, hein? E é bomba porque o Supremo Tribunal Federal acaba de sofrer as primeiras consequências da invasão na UTI do Bolsonaro. Vocês lembram disso? É sobre isso que eu vou falar com vocês agora, aqui no nosso canal. Não perca nenhum detalhe do que eu vou trazer para você aqui, porque até que enfim, um órgão importantíssimo aqui no Brasil, independentemente de política, acaba de se manifestar e foi para cima do Supremo Tribunal como um verdadeiro rolo compressor. E eu vou trazer para vocês os detalhes aqui agora, principalmente depois
que começou então a comunicação aí entre eles de que o presidente Bolsonaro havia piorado seu estado de saúde por conta daquela invasão desumana no quarto de UTI do presidente Bolsonaro, onde a Michelle Bolsonaro ela disse que iria processar o Alexandre de Moraes. Os filhos do presidente Bolsonaro também disseram que entrariam com mandatos de segurança. Eles buscaram na lei e eles identificaram que o que aconteceu com o Bolsonaro naquela UTI não podia ter acontecido em hipótese nenhuma. Então, é o seguinte, a casa caiu aí para o STF, porque o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal anunciou que vai investigar a entrada de pessoas na UTI, onde Jair Bolsonaro ainda continua internado. Sim, querido espectador, eu quero dizer para você que haverá uma investigação de um órgão que tem autoridade para dizer se isso pode ou se não pode. Não é o Supremo que vai dizer, nós entendemos. Não tem nada de entendemos, não. O Conselho Regional de Medicina reagiu, né? Não só do Distrito Federal, mas conselhos do Distrito Federal, o CFM, o CRMDF, eles citaram normas da Anvisa, regras hospitalares para restringir, inclusive, o acesso a pacientes em estado grave. E ninguém, gente, está achando isso bonito. Ninguém está achando graça nisso. Pelo contrário, toda pessoa decente desse país, todo órgão decente desse país está compactuando conosco, com a nossa opinião, de que essa ação do Supremo Tribunal Federal, ela merece, inclusive, uma intervenção, ainda que seja internacional, porque o que fizeram com o presidente Bolsonaro nunca mais pode acontecer com absolutamente ninguém. Se eles pudessem, gente, do jeito que o Bolsonaro tá ali, eles tacavam ele no fundo de uma cadeia para morrer lá. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sabe? Não tem que passar pano, principalmente para o Supremo Tribunal Federal militante, não. Então, deixa eu dizer para você, a casa está caindo, porque agora o negócio vai para um nível aonde, inclusive, isso aqui vai ser discutido na esfera judicial e muita coisa pode mudar. Eu repito para você, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal anunciou que vai investigar a entrada de pessoas na UTI onde Jair Bolsonaro está internado. Quer saber o que você estava cheirando lá? Vocês são médico? Você sabia que o ambiente de um hospital ele é um ambiente completamente resguardado pela Constituição e pela lei e que ninguém pode entrar sem a autorização de um médico que ali é uma autoridade máxima, que inclusive vocês colocaram a vida do ex-presidente Bolsonaro em risco? Isso mesmo. A internação do ex-presidente Bolsonaro feito dentro de um hospital e a invasão de um oficial de justiça está gerando revolta entre os médicos que dizem que a atitude comprometeu a honra de uma servidora e pode ter colocado, inclusive, o presidente Bolsonaro em risco. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, o que vocês submeteram, inclusive, a servidora, que teve que ir lá para entregar a intimação, o comunicado lá para o Bolsonaro, vocês comprometeram a honra dela e também colocaram, sim, os médicos estão falando, gente, vocês colocaram em risco a saúde do presidente Bolsonaro. Vocês são responsáveis pelo agravamento, inclusive, da saúde dele. A Ordem dos Advogados do Brasil também está na bronca, exigindo explicações. E tem mais. Aliados do presidente Bolsonaro, como o senador Magno Malta, estão chamando isso de abuso de poder e precisa ser, inclusive, criminalizada essa atitude do Alexandre de Moraes, que, segundo ele, está desesperado para calar a voz do presidente Bolsonaro e isso deve ser investigado. E abuso de poder, inclusive, também é passível de investigação, também é passível das pessoas responderem criminalmente.
Lembram quando o Bolsonaro foi internado em 2022 por problemas intestinais? Pois é, ele já enfrentou perseguições antes, mas agora a coisa tá feia. O Supremo Tribunal Federal terá que pagar o preço por esse no mínimo, gente, por essa quebra de norma, tá? No mínimo, por essa incoerência, no mínimo, eu fico imaginando, será que se não fosse o ministro Alexandre de Moraes, qualquer um de nós, se tivéssemos invadido ali uma UTI, para poder prejudicar um paciente, para poder afrontá-lo, para poder deixá-lo nervoso, no momento em que ele estaria em tratamento de saúde, será que qualquer um de nós, pessoas normais, hoje não estaríamos sofrendo as consequências no mais absoluto rigor da lei? Por que é que o Alexandre de Moraes, então, não deve responder pelo que ele fez? Então, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal já entrou com processo investigativo e quer saber quem entrou, por que entrou, quando entrou, com a ordem de quem, passando por cima de quem, e vai evocar todas as normas referente a isso. A Ordem dos Advogados do Brasil também entrou no paro, né? Porque isso foi uma gota d'água. E nós estamos aqui de olho. Então, queridos, a verdade é a seguinte: STF sofre as primeiras consequências na invasão da UTI do presidente Bolsonaro, fora que outras questões também virão à tona, como o acionamento, inclusive da Corte Internacional de Direitos Humanos, mais uma que vai para a coleção do Alexandre de Moraes, a possível intervenção do presidente Donald Trump na questão de defender o amigo com inclusive um manifesto oficial que pode sair a qualquer momento, já estão falando que isso está sendo programado. E sim, meu querido, Alexandre de Moraes entrando para a história como o algoz que nunca esse país teve, né, em toda a sua história, fazendo coisas absurdas, horrendas, que nunca ninguém fez nessa história desde a sua fundação. Que absurdo! Dê o seu like, ele é muito importante. Eu vou te pedir mais uma vez, comenta e compartilha, porque o seu comentário, o seu compartilhamento, ele ajuda o canal, mas ele também ajuda você a não ficar refém, né? E você diz para a plataforma, aqui não tem trouxa não. Eu não quero ficar recebendo conteúdo pago da militância de esquerda e do consórcio de veículos de imprensa para ser enganado. Aqui não. Então dê o seu like, comenta e compartilha. Olha só o esquema de corrupção que explode o PT. Daniela Lima passando mal ao vivo, sim, passando mal, quase que mandando chamar os paramédicos, porque foi obrigada a ler no TP. Sabe o que é o TP? TP é o teleprompter. O jornalista de televisão, ele tem diante dele ali uma tela com todas as informações que vão passando ali, que ele está lendo para o público, que é feito ali na redação do jornalismo. Daniela Lima quase que teve que ser internada porque a pressão desestabilizou ao ter sido obrigada a ler a seguinte informação, que um esquema de corrupção do PT explode e sim, pode colocar Lula e seus liderados, coliderados em cana a hora que esse governo cair. Escuta o que eu tô falando. Esse camarada, quando ele sair da presidência da República, o que vai ter de comparsa do PT que vai pra cadeia não tá escrito no gibi, e eu quero trazer esse episódio para você aqui agora no nosso Expresso Notícia Nacional de hoje. Você vai dar o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, vem comigo porque a informação não para. Eu coloco na sua tela a informação que a Daniela Lima quase que teve um piripaque do Chaves. Preste bem atenção aí, ajustando aqui para você a informação. Olha aí, governo Lula recebeu suspeitos de fraudes no INSS 15 vezes desde 2023. Entidades foram alvo da Polícia Federal por desvio de pelo menos 6,3 bilhões
de reais no órgão. É aquela velha história, uma vez eu falei isso aqui no canal, se sentiram ofendidos, porque você não pode falar isso. E na verdade eu não estou ofendendo ninguém, eu estou trazendo aqui um fato. Eu dizia que se você cria um porquinho de estimação, você leva ele pro pet shop, dá banho, coloca gravatinha e lacinho nele ou nela, porque, né? E aí você solta no quintal, teu quintal tem uma poça de lama, o que que você acha que esse porquinho vai fazer? Vai rolar na poça de lama, ele vai mandar você ir pras cucuias, vai mandar o pet shop pras cucuias, não quer nem saber se tá com perfume, se tá com lacinho, porque é da natureza do porco rolar na lama, e é da natureza dessa desgraça, desse partido roubar, essa que é a verdade. São bandidos, são condenados em todas as instâncias da justiça brasileira e não tem como negar. Por mais que, porque olha, não pode falar, olha, porque se ouvir falando, a história é contra, os processos contam isso daí, a justiça brasileira já contou capítulos dessa história de corrupção e a Daniela Lima, surtadinha, quase que teve um piripaque nos bastidores da Globo News, porque ela foi obrigada a ler lá no TP, no teleprompt, né? Sabe o que é o teleprompt, né? Vou dizer para você de novo, é uma tela que fica ali diante das câmeras e ela vai lendo a informação. Aí surgiu lá na informação, né, a bomba que explode de mais um esquema descoberto pela Polícia Federal envolvendo o governo do seu político de estimação. É um alerta, Brasil, porque é um escândalo de corrupção que está sacudindo o governo Lula. Documentos revelam que suspeitos de fraudes do INSS foram recebidos pelo menos 15 vezes no Palácio do Planalto desde 2023. Então, a partir do momento que o Lula subiu a rampa do Planalto, a bandidagem voltou a frequentar Brasília. A bandidagem voltou a participar dos processos de licitação do governo. A bandidagem voltou a ser beneficiada nos processos de dinheiro público desse partido. Isso é uma grande verdade. Isso mesmo, o PT está de novo no centro de um esquema bilionário. Tá ok? A apresentadora Daniela Lima, petista de carteirinha, tentou explicar ao vivo, mas passou mal. Dá pra ver que tá passando mal, que os olhinhos dela estão brilhando. Já viu gente que tá com o olhinho brilhando que tá com verme? Pois é, né? Já viu, né? Criança que tá com vermezinho, tadinho. Além da barriguinha grande, você olha no olhinho e fala, essa criança tá com verme, né? Então, essa turma da Globo News estão tudo com verme. É o verme vermelho dessa síndrome, né, da paixão pelo comunismo que os faz acreditar piamente que esse tipo de governante, esse tipo de partido, esse tipo de esquema faz bem para uma nação. Então é o tempo inteiro eles tendo que dar a notícia, apesar de maquiar, apesar de minimizar, apesar de não querer potencializar, de tentar ficar explicando, como eu estava vendo ontem no Jornal da Globo. Eu esqueci o nome da apresentadora do Jornal da Globo, depois você coloca aqui para mim, não me recordo o nome dela, vou até achar aqui, vou colocar até na tela para você, né? Vou achar aqui rapidinho. E você vai dando seu like aí, ele é muito importante. É a Renata Lopretti. Vocês conhecem a Renata Lopretti? Vou colocar aqui na tela para você. A Renata Lopretti, meu amigo, tentando de todas as maneiras explicar por que é que o Collor foi preso pela Operação Lava Jato e o Lula estava livre, a turma do PT estava livre, mas tentando de todas as formas explicar o inexplicável, né? Só abre aí, meu filho. Abre aí pra nós aí. Ele quer abrir vídeo da Globo News. Quem quer assistir vídeo da Globo News? Pelo amor de Deus. Abre aqui pra nós, filhinho. A imagem. Pronto. Eu vou colocar aí na tela pra você. Essa daí é a Renata Lopretti, né? Ela, de todas as maneiras aí, tentando
Aí ela aí, ó. Vou colocar várias imagens aqui que você vê ela aí de vários ângulos, tá vendo? Tentando de todas as formas colocar, né? Que tentando explicar a prisão do Fernando Collor, mas ao mesmo tempo passando pano porque o político de estimação da Globo estava solto, né? Aí ela aí, ó. Essa é a Renata Lopretti, tá? Depois de apanhar aqui do YouTube, do Google aqui, eu consegui colocar pra você. É assim mesmo, né? Quando tá gravando, dá tudo errado, né? Se eu não tô gravando, aparece na hora. Tá gravando, fica enroscando aqui. A Renata Lopretti também tentando explicar que o Fernando Collor, com 75 anos de idade, uma Lava-Jato que foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, que deitaram pau na Lava-Jato, que foi ilegal, que imagina prender o Lula com essas investigações fraudulentas. Isso foi um golpe que deram no Brasil, prenderam o Collor e o Lula tá sentado na cadeira da presidência da República. Então essa turma, gente, a grande verdade é que essa turma, eles estão apavorados, eles não sabem mais o que fazer. Fontes dizem que Daniela Lima ficou em choque com as provas que mostraram, né, envolvendo o PT em corrupção, as provas contundentes, irrefutáveis, questões irrefutáveis do PT na tela. Então é assim essa turma. A Lopretti passando mal no Jornal da Globo, a Daniela Lima passando mal nos estúdios da Globo News, a Globo passando cada vez mais vergonha. Por quê? Porque uma bomba explode diante dos olhos desse povo e eles não querem enxergar que mais uma vez o PT é envolvido no mega esquema de desvio de dinheiro. Ninguém fala nada sobre isso, sabe? Não tem aquela devassa da Polícia Federal. Você não vê oficial de justiça para entrar numa UTI porque estão cumprindo ordem. Mas você não vê oficial de justiça indo atrás dessa cambada. Por que você não vê? Por culpa do oficial? Não, porque não tem juiz. Nem de primeira instância, nem de segunda instância, nem de lugar nenhum, com peito, essa que é a verdade, para poder botar para quebrar em cima da patifaria dessa cambada. Lembram do mensalão da Lava Jato? Pois é, parece que o PT não aprendeu nada. Nas redes, Eduardo Bolsonaro detona essa informação, detona a passação de pano da Globo, inclusive quando publicava esta informação, e todo mundo perguntava o seguinte ali no chat ao vivo da Globo, enquanto a Globo estava cobrindo a prisão do Collor. E o Lula? O Lula vai escapar? Hã? E o Lula, que também está envolvido até o pescoço na Lava Jato e a companheirada, é assim que é o Brasil. A Lava Jato vale agora para prender o Collor? Não estou dizendo que o Collor é santinho, não. Não estou dizendo que o Collor não deveria ser preso, não. Mas a Lava Jato agora vale? Você está entendendo? Até ontem, Daniela Lima, Lopretti, porque a Lava Jato, porque sabe que a inconsistência da Lava Jato, a fragilidade, sabe? A inconstitucionalidade das provas, dos autos. Mas contra o Collor, a Lava Jato é um espetáculo. O trabalho da Polícia Federal em apurar esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, como por exemplo o Collor foi condenado e preso, aí vale. Qual que é a diferença do Collor pro Lula, meu irmão? O Collor é peixinho pequeno, meu irmão, perto do que roubou o PT. Essa que é a verdade. Para tudo que você está fazendo agora, que eu quero trazer para você aqui um decreto bomba do ministro Fux que quebrou o Supremo Tribunal Federal no meio e principalmente quebrou as pernas do Xandão, que está em choque com esta informação que eu trago para você aqui agora. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios do Expresso Notícia Nacional. Eu vou pedir para você aqui no começo, para que você não esqueça, dê o seu like, ele é muito importante para nós, para o Brasil e também para você,
Para nós, porque você ajuda o canal, para o Brasil, porque você ajuda o YouTube a fomentar essa informação importante, e também, é claro, para você, porque você mostra para o YouTube que você não é trouxa e que você não quer ficar recebendo conteúdo patrocinado com dinheiro do governo, dessa lacrolândia tenebrosa que é essa imprensa corrompida e vendida do Brasil. Sim, eles pagam para a notícia chegar para você, a notícia distorcida. Quando você se interage aqui comigo, você diz para o YouTube: eu não quero saber desse lixo. Vamos lá? Querido povo brasileiro, prepare, porque o ministro Luiz Fux acabou de soltar uma bomba na Suprema Corte Brasileira que está deixando o ministro Alexandre de Moraes com cabelos imaginários em pé. Fux decidiu questionar as penas duras contra os réus do dia 8 de janeiro. Sim, querido, eu não estou falando para você de um jornalista que eles chamam de militante, eu não estou falando para você de bolsominions, eu não estou falando para você, de extrema direita, eu não estou... Não, eles não têm agora argumento para dizer, porque os bolsominions... Não, é o ministro Luiz Fux, é o único juiz de carreira da Suprema Corte Brasileira, um juiz que tem uma reputação ilibada, um juiz que de fato estudou para poder ter uma caneta poderosa nas mãos e não deve favor para político nenhum. Fux está questionando por que é que o ministro Alexandre de Moraes está agindo de maneira tão dura contra os patriotas e tem sentenciado de maneira tão pesada quem simplesmente estava com uma bandeira do Brasil nas costas, ou a senhora Débora Cabeleireira, por exemplo, que escreveu Perdeu Mané, uma frase de autoria do poeta Luiz Roberto Barroso. A frase Perdeu Mané é dele, Aliás, eu acho que ele deveria registrar para ninguém usar, porque se eles estão incomodados com a frase Perdeu Mané, registra, Pega uma caneta, registra patrimônio intelectual de Luiz Roberto Barroso. Perdeu Mané. Faz boné, faz chaveiro, faz camiseta, faz silkscreen, cria um site, faz uma música. Perdeu Mané. Mas a partir do momento que se escreve Perdeu Mané com batom numa estátua do Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Roberto Barroso fica tão ofendido junto com o Xandão a ponto de condenar uma mãe de família a mais de 14 anos de cadeia por causa disso, está corretíssimo o ministro Luiz Fux, que quebra as pernas do Supremo, quebra as pernas do Xandão com esse interrogatório que traz à baila uma discussão para um outro patamar. Porque não é alguém militante questionando, não é um político questionando, é um ministro tão poderoso quanto o ministro Alexandre de Moraes questionando. A cabeleireira Débora que pichou a estátua, porque pichou, pois é um crime de pichação, 14 anos de cadeia. Ele disse que as provas não justificam a condenação tão pesada e pediu mais tempo para analisar o caso, tirando aquela ânsia, aquela voracidade, para poder prejudicar a coitada da Débora. Advogados dos réus, como Sebastião Coelho, que estão comemorando, dizendo que Fux está trazendo uma esperança para o povo brasileiro e colocando a poderosa corte brasileira no seu devido lugar. Uma coisa é a inquestionável posição da corte brasileira e o quanto ela é importante para salvaguardar a Constituição Federal, trazer para nós o equilíbrio da justiça e do direito. Outra coisa é o Supremo militante que provoca no país uma instabilidade, uma insegurança jurídica tão pavorosa, tão nojenta, que o mundo está de olho no Brasil, inclusive contestando e questionando tudo o que está acontecendo aqui. Então essa fala do ministro Luiz Fux, esse freio, esse decreto, essa canetada, essa opinião contundente, repito, quebra as pernas do sistema.
Nas redes, perfis conservadores de direita, claro, todos comemorando. Abre aspas, o começo, será o começo do fim da ditadura no Supremo Tribunal Federal? Eu não sei se é para tanto, mas já é uma moderação. Tudo que tem moderação, que há um moderador, é importante. Precisa ter um moderador. Lembram quando Moraes, por exemplo, ele mandou prender o Daniel Silveira por falar contra o Supremo? Pois é. Agora o ministro Luiz Fux está mostrando que nem todo mundo no STF está na mesma página. Nem toda essa farinha é do mesmo saco. Recebendo muitos elogios, é claro, recebendo muita informação positiva, pessoas se direcionando ao ministro Luiz Fux e dizendo para ele, poxa ministro, nós não queremos que o senhor seja de direita, nem bolsonarista, nem fique defendendo a direita não. Mas só o fato de o senhor colocar um equilíbrio na corte, trazendo a corte para o seu real papel, que é tratar tudo como manda a lei, tudo como manda a Constituição, o Brasil vai ser outro. Só da corte não ser militante, o Brasil se torna outro. O povo brasileiro finalmente sente pelo menos o cheiro suave, agradável, de alguém que aparentemente, eu não sei, vamos ter que esperar chegar até o final, mas pelo menos está agindo com racionalidade e com senso de justiça no Supremo Tribunal Federal. Coloca para mim aqui os seus comentários, ele é muito importante. Nesse momento, o Brasil vive uma situação onde qualquer movimento preste bem atenção, a justiça, qualquer movimento de sanidade de justiça nesse país, ainda que seja daqueles que menos nós esperamos, de dentro dos ambientes que nós mesmos menos esperamos, isso, claro, alegra o nosso coração e traz para nós essa sensação de estabilidade. De novo, né? Ok? Dê o seu like, ele é muito importante. Comenta e compartilha. Manda esse vídeo para aquele seu amigo petista chato. Todo mundo tem um amigo que fez o L, né? E a gente não deixa eles reclamar. Não vem reclamar da vida para mim, não. Não é verdade? Manda esse vídeo para ele também, é muito importante. Comenta, compartilha e nós voltamos daqui a pouco com muito mais informação para você. Shalom.